paz, que Deus abençoe sua vida, os pastores desse ministério, é uma honra estar com vocês, que Deus abençoe. E acima de tudo, a casa está bonita, mas não só sobre a casa, mas a presença de Deus já está sobre este lugar. A casa poderia ser a pior, se a presença de Deus já estivesse aqui, seria a melhor no nome de Jesus. Amados, você que tem Bíblia, livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 e diante. Nosso tema também se encontra no livro de Lucas, mas nós somos um pouquinho diferentes, mas tenho certeza que a palavra será a mesma que Deus tem para nós. Lucas, capítulo 7, versículo 36 e diante. Se você conseguir me ajudar só com aquele fundinho lá, eu agradeço, meu amigo. Vai dizer assim: e um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E ele, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe-lhe um vaso de alabastro com unguento. E ficando-lhe atrás de seus pés chorando, começou a lavar os seus pés com lágrimas e limpava-os com os cabelos de sua cabeça. Beijava-lhe os pés e ungia-os com unguento. Ora, quando o fariseu que o havia convidado viu isso, falava consigo mesmo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem é o tipo de mulher esta que o toca, pois ela é uma pecadora. Respondendo-lhe Jesus, lhe disse: Simão, eu tenho algo a dizer. E ele disse: mestre, diga. Havendo-lhe um certo credor que tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou a ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais? Simão respondendo disse: eu suponho que aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgastes bem. Voltando-se para a mulher, disse Simão: vias tu esta mulher? Eu entrei na sua casa e não me destes água para os pés, mas esta derramou lágrimas sobre os meus pés e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Tu não beijaste-me, mas esta mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta mulher com unguento ungiu os meus pés. Por isso eu te digo que os pecados dela, que são muito, lhe são perdoados, porque ela muito amou. Mas quem pouco perdoado foi, pouco amará. E disse-lhe: os seus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que também perdoa pecados? Olhando para a mulher, ele disse: a sua fé te salvou, vai em paz no nome de Jesus. Como pelo aceito. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes da gente entrar na mensagem, eu peço permissão apenas para repetir o versículo 50, que diz assim: e olhando para a mulher, ele disse: a sua fé te salvou, vai em paz no nome de Jesus. Amados, o texto da qual nós acabamos de ler, eu sei que é um culto mais jovial, mais adolescente, mais para jovens, mas eu venho em busca de trazer uma palavra para todos, porque Deus hoje Ele não quer falar com pessoas que são as melhores, mas com pessoas que um dia chegaram sendo as piores e hoje estão sendo levantadas para vidas no nome de Jesus. Nós ouvimos falar de uma mulher que era conhecida na cidade por ser uma mulher pecadora. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ao completar milagres, ganha-se uma fama extraordinária, e agora todos conhecem e sabem quem é Jesus. A Bíblia vai nos dizer que ao saber de Jesus e de sua fama, um certo fariseu manda preparar um banquete para Jesus. E ele diz: Senhor, vem na minha casa, senta na minha mesa, come do pão. Só que quando nós olhamos para dentro dessa história, nós olhamos para um homem e pensamos que ele busca aliança, porque mesa simboliza aliança, mesa simboliza intimidade, mesa simboliza junção. Nós olhamos para um fariseu agora que não busca intimidade, não busca unção e não busca união,
mas busca se vangloriar mediante a fama de Jesus. Nós olhamos para alguém que marcou e fez a lista certa de quem deveria estar e excluiu a pessoa a qual Jesus determinou que estaria. E não é diferente das nossas vidas. O homem olhou para a gente e determinou que na lista dele nós não estaríamos. Mas eu vim com uma mensagem para dizer: o homem me tirou da lista da vida dele, mas o meu Senhor me escreveu com um sangue carmesí. E eu te pergunto, se ele escreveu, quem é que pode tirar? Quando nós olhamos para dentro dessa história, nós temos uma mulher. Pedro, por que uma mulher? Porque a mulher naquele tempo era fragilizada. A mulher era escondida. O Senhor não coloca uma mulher à toa, porque Pedro, ele não quer trazer um feminismo, mas ele quer mostrar para nós que nós somos como aquela mulher. Como Pedro, nós somos frágeis, nós somos excluídos, nós somos separados. Como assim, Pedro? Não estou entendendo. Deus está mostrando para nós quem a mulher era e quem nós dessa geração seríamos. Por que, Pedro? Porque nós somos uma geração que queremos ser e estar presente na mesa de todo mundo, mas nós esquecemos que nós somos chamados não para estar, mas para impactar. Pedro, qual é a diferença? Quando eu estou, eu só sou mais um que está. Quando eu impacto, eu sou a diferença no meio de quem está. Não basta ser uma geração que está nos melhores lugares, não basta ser uma geração que está dentro da igreja. Se eu não impactar as vidas que ali estão, não vale de nada. Mas quando eu sou uma geração, querido, querida, que não se preocupa em estar, mas se preocupa em impactar, é aí que Deus transforma a minha vida. Vamos para a Bíblia? José está com o sonho de estar, de ser, de crescer. O que Deus faz? Deus tira José do estar. Aí Deus levanta José dentro de uma cela e começa a impactar. Sabe o que eu entendo com isso? É uma geração que quer estar, quer conquistar e quer ser, mas se esquece que Ele me chamou para impactar, Bruna. Sabe o que Deus está liberando sobre vidas, pastor? É tempo de não se preocupar em estar, é tempo de não se preocupar em ser, mas é tempo de impactar, é tempo de influenciar, é tempo de transformar. Amados, nós temos uma mulher que não estava na lista de convidados, mas escuta, Jesus marca um encontro com ela naquele lugar. Sabe o que acontece? A Bíblia vai nos dizer que a mulher não sabia que ela estaria ali, mas Jesus havia marcado um encontro. Aqueles que estavam olhando para ela não queriam que ela estivesse ali, mas Jesus marcou um encontro. Sabe o que eu entendo com isso? Não é diferente das nossas vidas. Porque, Pedro, quem diria que eu estaria aqui? Mas Ele marcou um encontro comigo nessa noite. Era para você estar aqui? Não era. Talvez era para você estar em casa, talvez era para você estar na rua, talvez era para você ter chegado aqui. Mas Deus marcou um encontro conosco hoje. Eu preciso liberar uma mensagem sobre vidas, e a mensagem é: não importa se o homem te chamou para estar, não importa se você estava nos planos, há um encontro marcado para hoje. Qual é o intuito, Pedro? É transformação. Pedro, não entendi, eu vou no profundo para você entender. A mulher não sabia que estaria, mas Deus disse: você estará. O que acontece? A transformação.
história, nós olhamos para uma mulher auto-intitulada pecadora. Quando nós olhamos para ela, não há nome, não há endereço, não há CPF, não há nada. O que há sobre ela é um lema: ela é uma pecadora. O que acontece? A Bíblia vai nos dizer que aquela mulher era conhecida por ser pecadora. Quem olhava para ela não diria que ela deveria estar, porque um mestre que fala sobre impureza não pode carregar e estar do lado de alguém que é impura. Um mestre que fala sobre libertação não pode estar e não pode curar uma mulher que está impura. Mas o que acontece? Aquela mulher contraria qualquer lei e qualquer regra da sociedade. Por que, Pedro? Porque a mulher ela sai dos comodismos, ela sai quebrando todos os lemas e ela começa nos pés de Jesus. Pregador, não estou entendendo. Quem está olhando para o pecado da mulher diz que ela não deveria estar, mas a mulher está olhando para o pecado e por conhecer o preço do pecado, por conhecer e saber da dor que ela está enfrentando, ela está dizendo: o melhor lugar para mim estar é os pés daquele que ele criou. Pregador, não entenda no profundo para você entender. Quem está olhando para os erros daquela mulher pensa que ela deveria estar em qualquer lugar menos nos pés de Jesus. Mas a mulher está dizendo: eu sei o que eu cometi, eu sei a minha fraqueza, eu sei o meu limite. É por isso que eu vou me jogar, é por isso que eu vou me entregar. Eu vim com uma mensagem para a minha geração e a mensagem é: chega de se afastar do plano de Deus por conta de pecados e de erros do passado. É tempo de se jogar, porque se há arrependimento, a graça do Senhor te basta, e o poder dele te abastecerá e se aperfeiçoará. Hoje o inferno perdeu o missionário, sabe por quê? Porque não há mais nada que impeça o agir de Deus. Hoje o inferno perdeu, porque Pedro, porque assim, hoje de manhã ele olhou para nós e ele disse que nós não merecíamos. Hoje à noite ele vai ter que dizer que eu sou merecedor pela graça. Porque Pedro, porque não é sobre pecado. É por isso que Jesus está buscando essa mulher que está dizendo: os teus pecados estão perdoados. Pedro, não estou entendendo o que você está querendo dizer. Deus não está olhando para os erros do passado que você cometeu. Ele está dizendo: vem, mas quando chegar, deixa o pecado do lado de fora. Por que, Pedro? Porque depois dessa noite tem transformação. Sabe qual é o nosso problema? Nós muitas das vezes somos uma geração que queremos carregar as coisas do passado conosco. Como assim, Pedro? Nós ouvimos a vida toda que Deus não é um Deus de vem como está e permaneça, mas Deus é um Deus que vem como está, seja transformado e permaneça. Mas o que acontece? Nós vivemos uma geração, presta atenção, nós vivemos uma geração que é uma geração que tem tentado carregar aquilo que pertence ao Egito e por isso não tem sido transformado. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor, em cima do monte, olha para Moisés e a palavra é: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Mas entrando na escatologia bíblica, a Bíblia vai nos dizer que o anjo do Senhor, ele grita do meio da sarça e ele convida a Moisés. Preste atenção, o anjo do Senhor no Novo Testamento simboliza Jesus Cristo. O anjo do Senhor no Velho Testamento simboliza o Senhor Jesus. Ou seja, no Velho Testamento ele vem como um pão vivo que desceu do céu. No Novo Testamento, no Velho ele vem como anjo. No Novo ele vem como pão vivo que desceu do céu. Aí agora nós olhamos para um Jesus que está no meio da sarça e está dizendo: Moisés, Moisés. Ele está convocando Moisés. Mas depois da fala de Jesus, sabe o que acontece? Deus está olhando para Moisés e está dizendo: Moisés, antes de você vir, abandona a sandália do lado de fora. Sabe o que é isso? É impossível nós vivermos o que Deus tem para nós se antes eu não abandonar o que me afasta de Deus. É impossível eu viver a convocação de Jesus. Por que, Pedro? Porque Jesus
Eu vou mais uma vez. Deus está olhando para nós nessa noite. A mensagem é: vinde a mim, sobrecarregados e cansados. Mas Pedro, quem tem mais? Deus está olhando para nós e está dizendo: mas antes deixa do lado de fora a sandália. Deus está olhando para jovens e a mensagem é: vinde a mim com essa depressão, vinde a mim com essa ansiedade, vinde a mim dessa maneira. Ele está olhando para mães e está dizendo: vinde a mim nessa pouca força, vinde a mim no meio dessa luta. Mas ele está olhando e está dizendo: mas deixa do lado de fora a sandália do Egito. Por que, Pedro? Porque quando ele te chamou, ele não chamou a sandália, ele chamou você. E só você pode fazer o chamado. Queridos, a Bíblia vai nos dizer que esta mulher, ela toma uma certa atitude. Qual é essa atitude, Pedro? Ela pega assim um vaso de alabastro com unguento e ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Olha para esse irmão que está ao teu lado e diga assim para ele: vaso de alabastro. Fala para ele assim, fala para o voz de profeta: vaso de alabastro com unguento. Sabe o que acontece? Essa mulher, ela pega esse vaso, ela compra e ela leva esse vaso com unguento. Alabastro é uma resina transparente. Então aquele vaso não tinha nada para mostrar do lado de fora. Aquele vaso mostrava o que ele carregava do lado de dentro. Porque alabastro é uma resina transparente, ou seja, era um vaso transparente. Ou seja, todos que viam o vaso já sabiam que ele carregava do lado de dentro. Pastor, o que me intriga é que nós somos uma geração acostumados a pedir para Deus para sermos vasos de alabastro. Mas nós, no momento algum, paramos para pensar que o que o Senhor edifica e fala de honra não é o vaso que ela carrega, mas o unguento que ela derrama. No momento algum nós vamos ver Jesus dizer sobre o vaso que ela leva, mas sim Jesus falar sobre o azeite que ela derrama. Sabe por quê? Porque Jesus nunca se importou com o vaso, mas sim com aquilo que o vaso tinha para entregar. Jesus nunca se preocupou com a aparência do vaso, mas Jesus se preocupou com aquilo que o vaso tinha para dar. Sabe o que eu entendo com isso? Nós somos uma geração acostumados a querer ser e expor aquilo que somos do lado de fora. E quando Deus está olhando para nós, está dizendo: eu te quero dessa maneira, mas eu quero também o que você tem para entregar. Pedro, não entendi. Deus não te chamou pelo vaso que você era, mas pela unção que você carregava. Não importa se o vaso é de barro, é de madeira, é de ouro, é de alabastro. Se a unção do Senhor está do lado direito, há um chamado sobre a sua vida. Meu céu, aleluia. É noite de pararmos de sermos uma geração que procuramos ser um vaso agradável a Deus e se esquecemos de carregar. Sabe por quê? A Bíblia vai nos dizer que o profeta Elias, e você me dá um pouquinho de retorno aqui, eu agradeço. A Bíblia vai nos dizer que o profeta Eliseu pega aquela mulher e a palavra é: reúna as vasilhas com seus vizinhos. Sabe o que acontece? Ela enche a casa de vasilha. Imagina vasilha em cima do armário, vasilha em cima da cozinha, vasilha no chão, vasilha na roupa. E agora o que acontece? Nada. Sabe o que ela faz? Ela vai até o profeta e diz assim: olha o tanto de vasilha que eu tenho, o que eu faço agora? Sabe o que eu entendo com isso? Não adianta nada vasilha reunida no mesmo lugar. Não adianta nada a gente ser um templo cheio de vasilha do lado de dentro sem unção. Não adianta nada a gente ser uma casa cheia de vasilha do lado de dentro, um grupo de jovens cheio de vasilha, uma de irmãs cheio de vasilha, um pregador cheio de vasilha. Não adianta nada se o azeite não estiver do lado de dentro. Eu preciso liberar uma palavra sobre alguém. Não é o que eu e você gostaríamos de ouvir, mas o que Deus tem para nos falar. É tempo de não nos preocuparmos com o vaso que somos, mas com a unção que
de carreganos. Porque Pedro, o que salvou a vida da viúva não foi o vaso que ela carregava, mas a unção do azeite que foi colocado. Eu vim liberar uma profecia para quem tem mão levantada para receber. E a profecia é tempo de carregar o azeite transformador. Não importa o vaso, se tiver o azeite, Deus transformará vidas. No nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amados, a Bíblia vai nos dizer que agora aquela mulher, ao pegar o vaso, ela derrama sobre os pés de Jesus. Só que preste bem atenção, o unguento era caro, o vaso era caro. Naquele tempo, pastor, olha que loucura, para um carpinteiro fazer uma mesa e 4 cadeiras era aproximadamente um prazo de 1 ano. Imagina para um vaso transparente. Agora preste atenção, a mulher pega algo tão valioso, o bem mais precioso. Sabe o que ela faz? Ela derrama nos pés de Jesus sem pensar 2 vezes. Sabe o que eu entendo com isso? A mulher está derramando tudo que ela tem, sem olhar para o preço que está sendo gasto. Sabe o que ela está fazendo, querida? Ela não está olhando para as moedas que foram juntadas para comprar o azeite. Ela está dizendo, vale a pena. Aleluia, glória a Deus. Ela não está olhando para os dias que ela teve que trabalhar na casa dos outros, não. Ela está dizendo, o preço que ele pagou por mim é maior, vale a pena. Aleluia. Eu vou até você entender. Ela não está olhando para quem vai julgar. Ela está dizendo, ó, vale a pena. Glória a Deus. Jovem, ela não está olhando para os amigos que ela vai perder. Ela está dizendo, vale a pena se jogar. Aleluia. Ela não está olhando para os relacionamentos que ela vai ter que se frustrar, não. Ela está dizendo, vale a pena jogar nos pés. Aleluia. Ela não está olhando para as noites que ela vai ter que passar sem dormir. Ela não está olhando para as noites, para os finais de semana que ela vai ter que passar dentro da igreja, não. Ela está dizendo, vale a pena. Sabe por quê? Ela sabe que o preço que ele pagou por mim é bem maior do que o que eu posso pagar por ele. Quando eu sei o preço que ele pagou por mim, eu não olho para o preço que eu terei que pagar. Eu me jogo sobre os pés, porque vale a pena. Eu vim pregar para uma geração que está sendo preparada para ser jogado na cova como Daniel. Eu vim pregar para uma geração que está sendo preparada para perder tudo como Jó. Pedro, você veio para profetizar isso sobre nós, sim. Porque se eu falasse para você que você ganharia o que Jó ganhou, antes você falaria para mim, mas eu vou passar o que Jó passou. Se eu falasse para você, você chegaria onde José chegou, você falaria para mim, mas eu vou ter que passar o que José passou. Então eu vim liberar uma palavra sobre alguém, pastor, e a palavra é, antes de querer chegar onde José chegou, aprenda a se jogar como José também se jogou. Aleluia. Esse dia eu estava falando para Deus, Senhor, me usa tão grande como tu usava Pedro. É tão lindo. O primeiro sermão de Pedro foram 3.000 almas para Jesus. Eu falei, Senhor, me usa como usar Esdras para pregar. Esdras pregando 30 minutos numa praça pública, ganhou mais de 100.000 almas em uma pregação. Olha que maravilha, mas e aí você vai me perguntar, Pedro, você está pronto para passar o que Esdras passou? O que Esdras passou? Queria só estar na casa dele, mas tinha que estar em um palácio prostrado nos pés de um Senhor que não era o dele. Pedro, você quer passar o que Pedro passou? O que Pedro passou? Apedrejado, crucificado da cabeça para baixo. Não quero passar nada disso, mas eu sei que vale a pena se for por ele. Glória a Deus. Você não quer passar pelo propósito, mas eu vou te dizer que a promessa valerá a pena. Aleluia. Jovem, você não quer passar pela dor, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que o que Ele passou não se compara com o que você passará no meio dessa chamada. É por isso que no início eu disse para pessoas que estão sendo preparadas. Aí Deus está olhando para nós, pastor, e a mensagem é: chega de olhar para o preço.
para aquilo que Ele nos prometeu. Qual é o firmamento? Qual é a promessa? Qual é o firmamento? Eu creio no firme fundamento das promessas de Deus. Passarão-se as de terra, mas a sua palavra não passará. E olha como isso é lindo. Ainda tem gente que está olhando para o preço, ainda tem gente que está olhando para as lágrimas. Eu prefiro olhar para a palavra dele que diz assim: ó, a terra passa, a nuvem passa, a água passa, o fogo passa, tudo passa, mas Pedro, a minha palavra não passa. Qual é a palavra dele? Pode chorar um dia, uma noite, mas eu garanto que em Apocalipse eu secarei as lágrimas. Eu prefiro acreditar na palavra. Qual é a palavra, Pedro? Pode todo mundo te abandonar, mas eu garanto que o primeiro a te abraçar será o Senhor Jesus. Pode sair de qualquer mesa. Eu prefiro a palavra que diz que Ele puxará a cadeira, eu sento, e Ele me servirá na glória eterna. Eu prefiro acreditar na palavra. Qual é a palavra, Pedro? Pode uma mãe se esquecer do filho, mas nem que eles esqueçam de mim, Ele não me esquecerá. Está desanimado? Olha para a palavra. Está cansada? Olha para a palavra. Eu vou de novo, alguém precisa entender. Está desanimado? Olha para a palavra. Jovem, está cansado? Olha para a palavra, porque Pedro, a tua força vem dele, a tua alegria vem dele, a tua felicidade vem dele. Ele! Glória a Deus, aleluia! Amados, a Bíblia vai nos dizer que essa mulher toma uma simples atitude. Ela se joga nos pés de Jesus. Ela chora, ela limpa, ela beija. Sabe o que é interessante? A Bíblia e a história vai nos dizer que os costumes da antiguidade, quando você recebia alguém e você queria ser diferente, por exemplo, presta bem atenção para tu entender. A Bíblia vai nos dizer que quando você queria dizer para a visita que ela deveria ir embora, você, quando ela chegasse, não lavava os pés da visita. Mas quando você queria dizer para a visita que ela era hóspede e poderia ficar até quando ela quisesse, você lavava os pés da visita em homenagem. Meu Deus. Sabe o que acontece? O anfitrião está chamando Jesus, mas não está querendo que Jesus permaneça. Por isso, não está lavando os pés. A mulher está olhando para Jesus e está dizendo: nem interesse eu vou te dar. A partir de hoje, pode ficar comigo aqui. Aleluia, Jesus! Eu vou mais uma vez. Quem tem casa para chamar Jesus para ficar, nem está querendo ele lá. Mas a mulher está dizendo: Senhor, não vou nem passar o endereço, nem a rua, nem o número, nem o bairro. Pode ficar do lado de dentro, aqui permanece. Aleluia! Nós precisamos ser uma geração que olha para o Senhor e trata Ele como hóspede, que pode ficar até quando Ele quiser. Sabe qual é o problema, pastor? Nós somos uma geração de visitas. Porque, Pedro, nós estamos acostumados a vir, receber e ir embora. Mas quando entendemos que fomos chamados para carregar Ele como hóspede, para permanecer, nós viemos, entregamos, recebemos e vamos embora. Como assim, Pedro? Hoje você não lava o pé de Jesus. Sabe qual é o firme fundamento da hospedagem para Jesus hoje? A sua adoração. Mas nós temos uma geração que vem para a igreja só para receber. É por isso que ele não permanece. É por isso que ele só vem e vai embora. Mas eu vim liberar uma palavra sobre a minha geração, e é a sua adoração de hoje. Hoje Jesus vai permanecer. Eu vou de novo. A sua adoração de hoje convocou o mestre para entrar e permanecer. Não, pastor, Deus está me dando autoridade ao plano profundo. Mulheres, a mensagem de Deus é: a sua adoração me convocou para trabalhar naquela casa e permanecer. Jovens, a sua adoração me convocou para trabalhar na tua vida e permanecer no nome de Jesus. Glória a Deus! Sabe o que é interessante? Louvado seja Deus! A história vai nos dizer
que o único momento aonde alguém se joga nos pés de alguém que ele nem conhecia é quando os colonizadores colonizavam o Babilônia. Por exemplo, quando o rei da Babilônia vem e coloniza, entra, acaba com a cidade de Israel. Aquelas pessoas se prostravam em fileiras perante ele e beijavam-se os seus pés. Eles estão simbolizando que ele os conquistou, que ele os comprou. Sabe o que aquela mulher está dizendo? O Senhor me conquistou. Aleluia. O Senhor me comprou. Glória a Deus. Vez, a mulher está se jogando nos pés, a primeira palavra é: o Senhor me conquistou. Aleluia, glória a Deus. Senhor. Mas escuta, ele não entrou à força, ele não fez nada sem ela pedir. Sabe o que ela está mostrando? O Senhor não precisou o Senhor entrar com guerra, não precisou o Senhor entrar com dor. Por eu te conhecer e te amar e ver o teu sacrifício, eu me entrego por completo. Glória a Deus. A nossa geração não vai ser a geração dos nossos pais. Sabe o que eu ouvia da minha mãe? Se eu soubesse que era tão bom, vocês conhecem minha mãe, Etienne? Se eu soubesse que era tão bom estar na presença de Deus, eu tinha entrado antes, eu não tinha vindo pela dor. A minha geração é a geração que está pronta para dizer, por ouvir o sacrifício dos antepassados e por saber quem tu és, Jesus, eu vou me jogar em chega de passar pelo que nossos pais passaram. O que é medo? Ter que viver uma vida toda de aflição para depois conhecer a Jesus. Eu prefiro me jogar sabendo quem Ele foi, quem Ele é e quem Ele permanecerá. Porque Ele me amou, Ele me comprou. Estou finalizando. Queridos, a Bíblia vai nos dizer que agora aquela mulher ela faz o que ninguém fez. Está todo mundo beijando a bochecha, está todo mundo beijando as mãos, porque o costume era, para receber bem, você beijava as mãos e a bochecha. O que a mulher está fazendo? Ela está beijando os pés de Jesus. Sabe o que ela está dizendo? Senhor, eu vou aonde ninguém foi, eu vou fazer o que ninguém fez. Sabe o que acontece? Todo mundo está entrando e está saindo do mesmo jeito. A mulher entrou como pecadora, está saindo como perdoada. Aleluia! Sabe o que acontece? Para você entender, preste bem atenção. Quando eu faço o que todo mundo faz, Deus me faz viver o que todo mundo quer. Mas quando eu estou pronto para renunciar o que ninguém renuncia na geração, é aí que Deus me faz viver o que ninguém viveria. Pedro, não estou entendendo. Quando nós começarmos a abandonar pessoas que ninguém abandonaria, Deus colocará pessoas que ninguém estava pronta para viver do nosso lado. Quando nós começarmos a abandonar mesas que ninguém abandonaria, Deus nos colocará em mesas que ninguém sentaria. Quando começarmos a sair de relacionamentos e quebrar alianças que ninguém quebraria, Deus nos colocará no nosso dedo alianças que ninguém faria. Pedro, não estou entendendo. Quando você começar a fazer o que a multidão não faz, Deus te chamará para viver o que a multidão não viveria. Deus está falando com a minha geração e a mensagem é tempo de abandonar o que essa geração não abandona. É tempo de renunciar o que essa geração não renuncia. É tempo de deixar o que eles não deixam, mas é tempo de viver o que eles não vivem. É tempo de conquistar o que eles não conquistam. É tempo de alcançar o que eles não alcançam. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, a Bíblia vai nos dizer: questionem a olhar para Jesus. Ele diz: Senhor, se tu fosse Jesus, se tu fosse mestre, se tu fosse servo de Deus, tu saberia quem é essa mulher, tu saberia quem é ela, porque os pecados dela estão cheirando, os pecados dela estão expostos. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Ei, eu conheço ela, eu sei os erros dela. Sabe o que é interessante? O fariseu está mostrando para Jesus uma pessoa que ele não é. É por isso que Jesus está permanecendo mesmo com ele.
A mulher está olhando para Jesus e está dizendo: ó, eu estou que nem um vaso transparente. Pode ver o que eu tenho do lado de dentro. Aleluia! Alguém não entendeu mais uma vez? O fariseu está querendo ser um vaso, pastor, mas não é de alabastro, não. Está querendo ser vaso de madeira. Porque, Pedro, quem é que sabe o que tem do lado de dentro do vaso de madeira? Ninguém. Mas escuta, quando eu olho para o vaso de alabastro, é impossível eu saber, eu não saber o que ele carrega do lado de dentro. Sabe o que a mulher está mostrando para Jesus? Senhor, eu sou assim. Pai, eu tenho isso. Pai, eu sou fraco nisso. Pedro, como assim? Ela está mostrando para Jesus que ela é falha, pecadora, ela é fraca, mas ela está dizendo: é assim que eu sou, Senhor. Aí Jesus está olhando para ela e está dizendo: e é assim que eu te chamei também, e é por isso que eu vou te levantar no meio deles. Eu vim ler uma palavra para a minha geração e a mensagem é tempo de mostrar para Jesus quem somos de verdade e parar de querer mostrar para Deus alguém que eu não sou, porque quando eu mostro para Ele quem eu sou, Ele olha para mim e diz assim: foi esse que eu comprei, foi esse que eu chamei, mas eu vou te transformar, eu vou te levantar no meio dessa geração. Pedro não foi entendendo. Enquanto Moisés está querendo fugir da sua essência, Deus não está se apresentando para Moisés. Mas a partir do momento que Moisés está voltando às suas origens, a partir do momento que Moisés está voltando para quem ele era, Deus está olhando para Moisés e está dizendo: Moisés, eu vou te levantar. Sabe o que eu entendo com isso? Nós somos uma geração que não adianta querer beber, não adianta querer fumar, não adianta querer se misturar. Ele sabe quem eu sou, e algo só vai mudar quando você mostrar para ele quem você é. Jesus, eu vou de novo. Não adianta a gente querer mostrar quem a gente não é. Quando você mostrar para Jesus quem você é, Ele vai mostrar para você que foi assim que Ele te chamou. Aleluia! E é por isso que Ele te escolheu. Aleluia! Sabe por que é por isso que Ele te escolheu? Porque a Bíblia vai dizer que Moisés está em cima do monte. Sabe o que acontece, pastor? Moisés está diante de uma sarça ardente. Eu sou Moisés, a sarça está aqui. A sarça está diante de Moisés, a sarça queima, mas não se consome. Sabe o que é isso? Um paradoxo. Porque Moisés diante da sarça é grande, é charmoso, é poderoso. A sarça é pequena e improvável, mas a glória e a chama de Deus está sobre ela. Aleluia! Você sabe quem eu vou ver depois? Em Êxodo 10, Moisés está diante de Faraó. O que acontece, Pedro? Moisés é pequeno e improvável, mas carrega a chama de Deus. O Faraó é grande, é majestoso, mas sabe o que acontece? A glória de Deus influencia quem está no meio de Moisés. Aleluia! Sabe o que eu estou mostrando para você com isso? Não adianta quem você é, não adianta a probabilidade. Deus não vai te colocar no meio de uma família provável, não. Ele vai mostrar para você que a sua família é improvável até aqui. Deus não vai colocar você em um lugar de destaque, não. Ele vai mostrar para você que é impossível você chegar em um lugar de destaque. Por que, Pedro? Porque Ele vai mostrar para você que o que vai te levantar não é você, mas a glória que Ele vai colocar. Eu vou mais uma vez. Não importa a probabilidade. Se for improvável, Ele te mostra que a glória dele ainda faz coisas. Não importa a pequenez. Se for pequeno demais, Ele te mostra que a glória dele é maior do que tudo isso. Eu vim liberar uma palavra para gente pequena e improvável. E a mensagem é: não importa a pequenez, não importa a probabilidade. Se a glória de Deus estiver sobre você, há coisa grande sendo preparada sobre a sua vida. Glória a Deus! Eu entro na parte final. Queridos, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, ao olhar para aquela mulher, Ele diz assim: os seus pecados, que são muitos, lhes são perdoados. Sabe o que Deus está dizendo para o fariseu? Quem muito perdoou, quem muito perdoado foi, muito amar. Mas quem pouco perdoado foi, pouco amará. Sabe o que está acontecendo? Jesus está mostrando para o fariseu quem a igreja de hoje é e quem a mulher simboliza. Porque, Pedro, nós pensamos que a igreja é a mulher. Não. A igreja não é a mulher, a igreja é o fariseu.
a mulher quem está do lado de fora. Por quê, Pedro? Vai doer, mas essa água eu te garanto. Deus vai falar com isso, vai cortar aqui. Sabe por quê? Porque o fariseu está mostrando para Jesus que mesmo sendo perdoado todo dia, ele não tem capacidade para perdoar quem precisa. O fariseu está mostrando para Jesus que mesmo sendo curado todo dia, ele não tem capacidade para curar quem precisa. Como assim, Pedro? Não estou entendendo. Nós somos uma geração que é curada por Deus todo dia. Mas quando chegamos dentro das escolas, universidades e trabalhos, não somos capazes de curar quem precisa. Nós somos uma geração que é transformada todo dia. Mas quando estamos no meio da nossa amizade, do nosso meio familiar e amizades, não somos capazes de transformar o pensamento de alguém. Meu Deus. Nós somos uma geração que é perdoada todas as manhãs, mas quando chegamos à noite não conseguimos perdoar quem nos feriu durante o dia. Mas escuta, Deus está dizendo para mim, Pedro, pode avisar para essa geração que Ele nos levantará a partir de hoje. Não, entendeu? A mensagem de Deus é: pecadores foram, mas perdoados serão. Porque não é mais sobre você, mas a partir do momento que eu te perdoar, eu vou te levantar para perdoar quem está do lado de fora. Como assim, pregador? Não estou entendendo. Profeta não é curado por ele, é curado por multidões. Como assim? Vou traduzir para você entender. Deus está falando conosco que a mensagem é tempo de ser uma geração curada. Por que, Pedro? Porque tem uma geração frustrada do lado de fora que precisa ser curada também. É tempo de ser uma geração perdoada, porque tem uma geração do lado de fora que precisa ser perdoada. Eu vim com uma mensagem sobre este ministério, sobre esses jovens, e a mensagem é: Deus vai nos perdoar, Deus vai nos curar, Deus vai nos transformar, Deus vai nos salvar, mas nós vamos impactar a vida dessa geração que está perdida também, no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. É para isso que Deus nos chama. Sabe o que Jesus está dizendo? Vai em paz, os seus pecados estão perdoados. Aleluia. Nada mais te impede de tocar, nada mais te impede de viver os planos de Deus. Por que, Pedro? Porque sairemos daqui debaixo da graça. Escuta, a sua desculpa para não louvar era que você não merecia. A partir de hoje tu não merece, mas a graça dele te dá liberdade. Comece a louvar. A desculpa para pregar é que você não merecia. Não, você não merece, mas a graça dele te dá acesso. Vem pregar. Hoje é o Pedro, amanhã vai ser você, porque a graça te dá acesso. Eu não sou merecedor, mas a graça dele olha para mim, eu não mereço, mas eu te dou acesso. Sabe o que é interessante, pastor? Não é sobre uma mensagem de pecado, é sobre uma mensagem de liberdade. Por que, Pedro? Porque quando eu sou livre, eu não sou livre para fazer o que eu quero. Como assim, Pedro? Nós temos uma geração que acha que ser livre é beber, é fumar e ficar com quem quiser. Não. Ser livre é poder adorar sabendo que eu não mereço. Ser livre é poder exaltar sabendo que eu não sou digno. Pedro, prova na Bíblia, prova. E se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, então verdadeiramente sois livres. Se o Filho do Homem me libertou, ele está olhando para mim e está dizendo: você é livre para me adorar. Eu vim liberar uma mensagem sobre a minha geração. Eu estou finalizando, mas é preciso dizer: a partir de hoje você é livre para adorar. A partir de hoje você é livre para viver as promessas de Deus. Por que, Pedro? Porque verdadeiramente o Filho do Homem hoje nos libertará. E perdoados seremos para perdoar. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Queridos, que Deus abençoe, que esta palavra possa entrar sobre o seu coração, que você possa sair daqui entendendo que os pés de Jesus são os melhores lugares para estar, e que não há graça se não for nos pés do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Minha amada,
carinho, que está com um bebezinho no colo, o Senhor me direcionar para me dizer: diga para ela que eu sou Deus que estou no controle da situação. Diga para minha serva que eu sou Deus que ainda tem o barco na palma das minhas mãos. O Senhor me diz: diga para ela que eu sou Deus quem sei que o barco está balançando. A onda está batendo e parece que a uma é mais forte que a outra e vem para derrubar. Mas o Senhor diz assim: eu estou no controle da situação. Quem está dentro do barco é fiel e ele não abandonará o campo de batalha. O meu Senhor diz assim: diga para minha serva que eu, Deus, entro dentro do lar dela hoje. E eu, Deus, estou operando transformações de vida. Fala para ela que eu ouvi a sua oração desde o princípio. Diga para ela que o inimigo se levantou e quis barrar a resposta, quis barrar a minha vida, quis barrar a espada, quis barrar o meu agir. Mas diga para ela: Daniel, desde o princípio da tua oração eu te ouvi. E eu, Deus, estou descendo com resposta. A mensagem é: tem gente se levantando para te jogar na cova, mas até na cova eu faço leão dormir. Tem gente se levantando para te levantar e te jogar pro leão. Sabe por quê? Não gosta e não acha legal o teu jeito. Mas os céus estão dizendo: o leão é no meu controle, a cova está nas minhas mãos. Então somente me adora. Então somente faz o meu querer. Porque a tua casa está na palma da minha mão. O teu pedido das suas orações está na minha mão. A tua família está na minha mão e eu que cuido. O Senhor está fechando a boca do leão hoje. Ele diz assim: se o leão rugir, então somente se prostra. Mostra que não é sobre você, é sobre mim. Mostra que não é sobre você, é sobre mim. Eu vou na autoridade de Deus. Deus me diz: diga para ela que tem mesa sendo preparada. Mas não é só sobre ela, é sobre quem duvidou, é sobre quem falou contra, é sobre quem apontou, é sobre quem disse não vai ter jeito. Deus não vai transformar, Deus não vai salvar, Deus não vai agir. Ele está dizendo: a mesa não vai ser só para você. Prepara o pão, prepara a água, prepara o vinho e puxa a cadeira para se assentar e pode dizer assim: ó, eu te perdoo, porque o Senhor é poderoso. Quem está preparando o leão vai ter que ver você preparar um banquete. E ele diz assim: tu não vai virar cara, tu não vai apontar, tu não vai responder, tu vai mostrar que tu é filha de Deus. E filha de Deus responde diferente. É na oração, é na entregação de Jesus. Minha amada que estava aqui de rosa, cadê ali? No finalzinho. Ela está ali falando com a criança. Sabe? Isso. Meu Senhor, Ele me dizia: diga para minha serva que eu, Deus, estou arrancando toda a angústia. Que eu, Deus, estou arrancando toda a tristeza. Fala para ela que eu, Deus, vi e ouvi a oração e o clamor. O meu Senhor me dizia: diga para minha serva que eu, Deus, conheço ela no íntimo e eu sei o que ela precisa. Ele diz assim: eu te conheço e eu ouço as tuas orações. O céu diz assim: eu te consolo e te conforto hoje. E te digo um sorriso que não queriam ver na tua boca. A partir de hoje começarão a ver. A alegria que não queriam ver, a partir de hoje começarão a ver. Porque Deus está dizendo: eu jogo por terra toda a tristeza. Eu jogo por terra toda a ansiedade. Todo mal eu arrego por ele. E ele diz assim: filha, eu, Deus, te levanto com felicidade. Eu, Deus, te levanto com glória. Moça, sai assim: promessas do passado, eu sou Deus quem posso cumprir. O Senhor diz assim: sonhos impossíveis, eu sou Deus quem posso realizar. O Senhor diz assim: eu sou Deus quem cuido e cuidei de você desde a tua infância. Eu sou Deus quem cuida e cuidei de você desde a tua adolescência. Eu sou Deus quem cuida de você e cuidarei agora na tua fase adulta. E o Senhor diz assim: porventura eu já te desamparei, porventura eu já te desanimei, porventura eu já te abandonei. O Senhor diz assim: tu não está vendo a minha mão, mas eu estou agindo. Tu não está vendo o meu mover, mas eu estou operando. O Senhor diz assim: eu estou agindo no espiritual. Já já tu começa a ver no carnal. Eu estou distraído
espiritual. Já já eu te preparo para destravar aqui na terra. O céu diz assim: tudo que está travado, tudo que está preso, eu destravo hoje. Os céus arrancam toda a legalidade, toda a legalidade que foi dada ao inferno. Satanás assim não vai ser feliz, não vai sorrir, não vai conquistar, não vou realizar, eu vou barrar, eu vou impedir, eu vou tirar o sorriso, eu vou desanimar ela, eu vou fazer ela chegar no ponto de não querer mais adorar. E o céu está dizendo: quanto mais a vontade de não querer adorar vier, mais tu me adora. Quanto mais o inimigo se levantar, mais tu diz que eu sou bom. Porque enquanto tu me adora, no pouco eu te preparo para viver o mundo. O céu diz assim: enquanto tu me adorar agora, nesse momento que tu está vivendo, mais eu te preparo para viver agora. É uma fase de amadurecimento. O céu diz assim: por que? Eu te respondo o porquê de tudo isso hoje. É uma fase de amadurecimento. O Senhor diz assim: tu não entende o porquê que eu permiti, tu não entende o porquê que algumas coisas têm acontecido, tu não entende o porquê de alguns sentimentos. E Ele está dizendo assim: eu estou trabalhando no seu interior. E Ele diz assim: a sua vida está nas minhas mãos, o seu futuro está nas minhas mãos. Satanás diz assim: deixa e anda, ela não passa. Mas o céu está dizendo: eu Deus te dou vida, e vida com abundância. E digo: eu pego na tua mão e tu gruda nas minhas hoje, porque tu vai até o fim. Glória a Deus. Santo, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Jovem, o Senhor me dizia: diga para ela que o que eu tenho sobre a vida dela é muito grande, que o que eu tenho para fazer sobre a história dela é transformador. O Senhor me dizia: diga para ela que tudo quanto ela não viveu, perdão, a família dela não viveu, a árvore genealógica dela não conquistou, tudo quanto os pais dela não enxergaram, eu, Deus, farei ela ver, eu, Deus, farei ela conquistar, eu, Deus, farei ela viver. O meu Senhor diz assim: eu não te chamei para depender de família, não te chamei para depender de esposo, não te chamei para depender de namorado, não te chamei para depender de ninguém. Eu, Deus, te farei uma mulher sucedida, eu, Deus, te farei uma mulher profissional, eu, Deus, mudarei a sua história profissional para te fazer alcançar os teus sonhos. O Senhor disse: Senhor, os meus sonhos são grandes, faça a sua vontade, mas eu tenho sonhos. Faço o que eu querer, mas eu quero realizar. Faço o que eu querer, mas eu quero dar o que eles não tiveram. Faço o que eu querer, mas eu quero alcançar o que eles não puderam. E o Senhor diz assim: se tu permaneceres na minha presença, se tu não olhares para os banquetes do inimigo, eu, Deus, te colocarei em posição de honra aonde você menos imagina. Eu, Deus, te farei alcançar o que você menos espera. O Senhor diz assim: eu arranco todo espírito temerário, eu arranco todo medo e te digo: há uma ousadia chegando sobre a sua vida. O céu diz assim: não é tempo de sentimentos, não é tempo de relacionamento, não é tempo de aliança, é tempo de eu te levantar. Eu vou falar porque Deus que me permite. Depois que eu te colocar bem sucedidamente, depois que eu te levantar espiritualmente, eu realizo sonhos sentimentais. Mas o céu diz assim: por enquanto, me busca de joelhos, me adora na madrugada, me adora quando puder. O céu diz assim: tem vez que teu coração clama por uma oportunidade, tem vez que teu coração clama por me adorar. E Ele está dizendo: eu sou Deus, quem ainda conhece o coração com o primeiro amor. E Ele diz assim: não somente me adora sem microfone, que eu, Deus, estou te ensinando, porque vai chegar o tempo de estar aqui. O céu diz assim: eu vou te levantar dentro daquele lugar, eu vou começar a te levantar no meio escolar. E Deus te diz assim: eu arranco hoje todo medo, porque eu vou te levantar lá dentro. O céu diz assim: meninas com depressão
Então somente renuncia. Então somente me entrega, porque eu sou Deus que ainda faço o impossível. Meus pais estão aqui. Alguém da minha família? Cadê? Quem é? Que lindo, que maravilha, Jesus. Só investe, que Deus vai fazer coisas grandes em nome de Jesus. O que Deus vai fazer, ela vai conquistar o que você não conquistou. Ela vai ganhar o que você não ganhou. Eu vejo seguindo sonhos teus. Eu falo com Deus, sonhos teus, ela realizará. Promessas que Deus fez no passado, Ele cumprirá. O céu diz assim: então somente invista. Entrega na minha mão. Cuida aqui na terra e deixa que o espiritual vai entrega na minha mão. Porque o que Deus vai fazer é transformar. O Senhor diz assim: portas de universidade já estão abertas. Portas de curso já estão escancaradas. Eu, Deus, tão somente mandarei no tempo certo ela entrar. Porque aquilo que é meu, eu cuidará. Aleluia. E Deus te honrará no meio da tua parentela. Deus te honrará no meio da tua família. Em nome de Jesus, eu vejo isso da parte de Deus. Deus honrará a sua vida. Dentro da sua parentela. Assim diz o Senhor. Deus já se levantará com ele. Para mostrar que quando Deus quer, Ele levanta com poder e glória. Aleluia. Que Deus abençoe, queridos. Foi uma honra estar com vocês. Espero que seja a primeira de muitas. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Aos pastores, Deus abençoe. Minha querida Bruna, Deus abençoe. Aos jovens, estava tudo tão lindo e maravilhoso. Deus abençoe a vida de cada um ao longo da semana, queridos.